Oi, gente, meu nome é Tainá Castro, estou no primeiro ano de Engenharia Química na UEM e sou a atual membro da Gerência de Desafios do AIST Maringá. Hoje falarei um pouco sobre a avaliação do potencial tecnológico da produção de etanol por algas verdes. Inicialmente, antes de apresentar o conteúdo discutido no artigo, é necessário entender as diferenças existentes entre os três tipos de geração de etanol. Segue elas: o etanol de primeira geração, que é um etanol convencional produzido a partir de matérias-primas comestíveis, como açúcar, amido e óleos vegetais, incluindo os processos de etanol da cana, milho e beterraba. Também temos o etanol de segunda geração, que é o etanol celulósico produzido a partir de biomassa não alimentar, como resíduos agrícolas e resíduos florestais. Por fim, temos o etanol de terceira geração, que é um etanol avançado produzido a partir de matérias-primas não alimentares e não celulósicas, como algas e microalgas. Bom, agora eu irei falar sobre o panorama da matriz energética. O que seria a matriz energética? Ela é um conjunto de todas as fontes de energia utilizadas por um país para suprir suas necessidades. Nós temos duas divisões: as fontes renováveis, que se regeneram naturalmente e rapidamente, e as fontes não renováveis, que são as dominantes. São recursos infinitos que levam milhões de anos para se formar. Desde a Revolução Industrial, a nossa sociedade depende fortemente de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural. Mas esse modelo já mostrou seus limites: aumento das emissões de gases de efeito estufa, poluição do ar, mudanças climáticas e além da dependência de mercados internacionais instáveis. Nesse cenário, houve uma necessidade de fontes renováveis, e os biocombustíveis apareceram como uma alternativa estratégica, capaz de reduzir impactos ambientais e, ao mesmo tempo, trazer benefícios sociais e econômicos, como a geração de empregos e maior segurança energética. E quais seriam os aspectos biológicos e bioquímicos das algas verdes? Primeiramente, temos uma certa produção de carboidratos fermentáveis, sendo os carboidratos das algas compostos de açúcares neutros, aminoácidos e ácidos urônicos, havendo composições específicas para cada espécie. Da estrutura e metabolismo das algas verdes, sabemos que existe uma certa divisão entre as microalgas e as macroalgas. Entre as microalgas, espécies como clorela e cinesdesmos se destacam por sua rápida taxa de crescimento e pelo acúmulo de amido. Já algumas macroalgas, como uva e caulerpa, têm elevada eficiência fotossintética e também podem ser usadas como fontes de biomassa. Temos também algumas condições ideais de cultivo, sendo elas a luz, que é uma fonte de energia que permite a conversão de água e do dióxido de carbono em matéria orgânica durante o processo de fotossíntese, a temperatura, que é uma grande influência para o desenvolvimento de microalgas, tendo como valor adequado para uma alga verde de 20 a 30 graus Celsius, os nutrientes, como carbono, fósforo e nitrogênio, e por fim o pH, com um valor ideal de cultivo dependendo da espécie a ser cultivada. E qual é a importância do etanol como um biocombustível? Primeiramente, ele é uma alternativa à dependência fóssil, desapontando como uma opção ou caminho sustentável à dependência energética internacional. Também é uma mitigação de danos ambientais e de saúde, visto que a poluição do ar e o aumento da temperatura do globo terrestre contribui para uma série de efeitos adversos à saúde dos seres humanos e ao meio ambiente. Ele também é uma solução econômica e ética, e, por fim, uma resposta aos desafios contemporâneos, em função de que o etanol bate de frente com a alta do preço do petróleo e ao aquecimento global. As algas verdes têm várias vantagens em relação às outras matérias-primas, como a cana-de-açúcar ou o milho, visto que ela pode ser usada para tentar cumprir o Acordo de Paris até 2030, possui alta produtividade por área cultivada, não compete com a produção de alimentos, cresce em ambientes variáveis, inclusive em água salgada ou em águas residuais, capturam grande quantidade de CO2, ajudando a mitigar o aquecimento global, e além disso, muitas espécies apresentam baixa concentração de lignina, o que facilita o processo de conversão em etanol. Com isso, é perceptível que ela possui uma qualidade superior como combustível. Vamos para as rotas tecnológicas de produção de etanol a partir de algas verdes. O processo ele pode ser dividido em quatro grandes etapas. Primeiramente, o cultivo, que ele pode ser feito em sistemas abertos ou fechados. Nos abertos, como lagoas e wasteways, o custo é menor, mas há mais risco de contaminação e perda de produtividade. Nos fechados, chamados de fotobioreatores, o cultivo é mais controlado, com menos perda e mais eficiência, embora o custo seja mais alto.
Eles existem em diversos formatos, como os tubulares e os planos, sendo esses últimos muito promissores por otimizarem o aproveitamento da energia solar. Logo em seguida, temos a colheita e separação da biomassa. A baixa concentração e o tamanho microscópico das algas tornam a colheita um dos principais gargalos tecnológicos e econômicos de todo o processo. Depois, vem o tratamento para a liberação de açúcares e hidrólise, que envolve a quebra da parede celular e a hidrólise para liberar os açúcares. Por fim, a fermentação alcoólica e destilação. O mosto, rico em açúcares, é fermentado por leveduras como a Saccharomyces cerevisiae, que converte a glicose em etanol. Em seguida, o produto passa pela destilação para ser purificado. O papel do engenheiro químico no processo está entre otimização de bioreatores, a modelagem cinética, balanço de massa e energia, além de avaliar as demandas técnicas de destilação e desidratação, a seleção e dimensionamento de equipamentos, comparando tecnologia de colheita, hidrólise, fermentação e separações, e, além disso, fazer simulação de processos com o apoio de softwares de engenharia química. Dentre os desafios técnicos e tecnológicos, temos a questão da biomassa e o cultivo, já que o alto teor de água, que varia entre 95%, dificulta o transporte e secagem, que consome muita energia. Já os cultivos, eles podem ter os reatores fechados, que são caros, mas controlados, e os sistemas abertos, que são baratos, mas vulneráveis à contaminação e clima. Também temos a questão da conversão em etanol ser difícil e a colheita ser cara, pois as algas são microscópicas e diluídas. Há também os riscos operacionais em questão da contaminação e ampliação de escala, que exige grandes volumes de água, nutrientes e CO2, mantendo estabilidade. Mesmo com essas limitações, o potencial é enorme. A produtividade de biomassa das algas pode ser de 5 a 10 vezes maior que a da cana, o que significa uma produção de etanol muito mais intensa por área cultivada. Além disso, como capturam CO2 durante o crescimento, podem contribuir para emissões negativas, algo essencial para combater a crise climática. Outro ponto é a possibilidade de integração com indústrias já existentes, como usinas termoelétricas e estações de tratamento de esgoto. Alguns dos aspectos econômicos e ambientais são o custo de produção, que ainda é muito alto, a análise do ciclo de vida, o LCA, e o uso de áreas não competidoras com a agricultura, como, por exemplo, as zonas costeiras e os fotobioreatores, que evitam desmatamento e degradação do solo. O futuro desse setor depende de avanços em diferentes áreas. Temos a engenharia genética, que desenvolve algas mais resistentes e produtivas, novos modelos de fotobioreatores mais baratos e eficientes, a integração da produção de etanol com outras formas de energia renovável, como a solar e a eólica, e o uso de micro-organismos e enzimas mais adaptados, que aumentam a conversão de açúcares em etanol. Concluindo tudo o que vimos até agora, pode-se dizer que a alta produtividade, a não competição com a agricultura e a captura de carbono do etanol de microalgas faz com que ele seja uma das rotas mais sustentáveis para o futuro, mas ele não é competitivo em termos de custo. Com os avanços em biotecnologia e engenharia química, há grandes chances de que esse combustível se torne uma realidade viável, colocando um engenheiro químico como protagonista dessa transformação energética, visto que ele é essencial para transformar a promessa em realidade, integrando e otimizando todas as etapas para criar um processo que funcione de forma eficiente e em escala industrial.